Olá, queridos, boa noite. Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um pedacinho da palavra do Senhor lá no livro de Salmos. Salmos 78, versículo 9, ele fala assim: Os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha. Não guardaram a aliança de Deus, se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que lhes havia mostrado. Ele fez milagres diante dos seus antepassados na terra do Egito, lá na região de Zoan. Dividiu o mar para que pudessem passar, fez a água erguer-se como um muro. Ele os guiou com a nuvem de dia e com a luz do fogo de noite. Fendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas. Vou ficar só até o versículo 15, porque o pedaço que eu quero falar hoje para você é que aquele povo, lá no versículo 11, ele fala assim: esqueceram o que ele tinha feito e as maravilhas que lhes havia mostrado. Queridos, às vezes, no momento da nossa vida, de repente por tristeza ou desânimo, eu não sei qual é a sensação que nos leva, né, a esse momento, mas a gente tende a esquecer as coisas que o Senhor tem feito na nossa vida. Às vezes, com o passar do tempo, a gente não lembra mais o quanto que Deus já fez maravilhas na nossa vida. Mas hoje eu vim aqui para te desafiar, para te incentivar a fazer, olha, uma árvore igual a minha. Não necessariamente assim igual a minha, né? Mas o que tem aqui? Orações respondidas, bênçãos do Senhor. Eu, no caso, eu utilizei isso aqui, tá? Papeizinhos coloridos e fui colando aqui. Só que a minha mãe tinha dado uma ideia até melhor do que essa. Eu não tenho aqui, mas ela falou que ela iria fazer isso aqui e colocar dentro de um pote, né? Então, de repente, você tem em casa um pote, de repente você tem um quadrinho que você possa pendurar, de repente você vai pegar atrás da sua porta mesmo do seu quarto, ou na porta do guarda-roupa, eu não sei em que lugar, mas o mais importante que eu quero falar para você nessa noite é que você faça isso, ou pode ser um caderno também, muito importante, mas que você possa anotar as orações respondidas, as bênçãos do Senhor, aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Porque a nossa mente, realmente, às vezes a gente esquece de muita coisa. Então, se você tiver isso anotado, se você tiver isso pendurado em algum lugar, você não vai esquecer. E a gente está em maio. Eu fiz a minha árvore aqui desde o início do ano. O Senhor já começou esse ano na minha vida restaurando o meu casamento. Meu casamento estava destruído, estava acabado, estava separada e passando por umas situações muito loucas. E eu venci essa batalha, eu tive a vitória do Senhor aqui, tá? Na palavra e na oração. Depois disso, logo no início do ano, eu trabalhava em Unamar. Era muito cansativo, a escola era muito problemática, e eu trabalhava lá em Unamar. E quando foi esse ano, eu falei: Senhor, eu te agradeço pela oportunidade, mas eu não queria trabalhar lá, em Unamar. E aí, quando chegou no início do ano, eu fui lá e falei assim pra minha chefe: vem cá, não tem uma escola mais próxima, qualquer uma? Eu não tava nem exigindo bairro. Qualquer uma, pode ser área de risco, pode ser onde for, mas que não seja em Unamar. É muito distante, é muito cansativo, eu tô ficando muito exausta. E enfim, conversei com ela. Ela virou pra mim e falou assim: não tem. Não que não tenha, até tem, só que ninguém pode trocar de escola. Aí eu saí de lá falando: Senhor, o Senhor sabe o quanto assim, né? A gente precisa trabalhar, né? As coisas não caem do céu, o salário, o dinheiro não cai na conta, a não ser pelo salário. Então eu falei assim, orei, coloquei diante do Senhor, comecei orando. Eu sei que eu voltei lá. Falei de novo com ela e nada. Eu voltei a terceira vez. Quando eu voltei a terceira vez, aí eu já falei com uma outra chefe, ela foi lá dentro, falou o negócio lá. Eu sei que quando ela voltou, ela falou assim pra mim: olha, a menina não tá aí não.
Mas você faz o seguinte, ela me deu a lista, queridos, a lista das escolas que tinham disponíveis. Então, assim, para quem não podia trocar, Deus permitiu que escolhesse. Isso que eu quero falar pra você. E aí eu fui lá, escolhi a escola e fui pra casa orando, porque ainda não era certo, eu só escolhi. Foi só assim, porque a menina não tava lá, então era pra eu fazer isso que ela ia dar a resposta. E quando eu encontrei com ela na rua, ela falou assim, olha, tudo ok, tá? Pode passar lá pra pegar o memorando. Queridos, eu saí de lá maravilhada, eu escolhi uma escola próxima, escolhi no Jardim Esperança, e assim, eu fiquei muito feliz. Depois disso, eu fui escolher a minha escola em São Pedro. Desde o ano passado, eu vinha orando, pedindo assim uma escola de educação infantil. Porque eu tava trabalhando de 1º ao 5º ano e eu tava assim, sabe? Falei, eu não queria isso, eu queria trabalhar com educação infantil. Eu gosto de trabalhar com as crianças. Apesar de não estar em sala de aula como professora, mas eu gosto desse contexto, né? E eu orando desde o ano passado. Senhor, a escola que eu tava meio, né? Diretora colocando quanto professor, eu tava com umas coisas assim, mas enfim, permaneci até o final do ano, terminei tudo. Mas quando foi esse ano, eu falei, Senhor, como eu queria uma escola de educação infantil, uma creche, como eu queria. E comecei orando, pedindo a Deus pra ele fazer a vontade dele, mas eu colocava pra ele meu pedido. Queridos, quando eu fui lá escolher a escola, a primeira coisa que eu perguntei, meu chefe, você tem uma escola de educação infantil? Sabe o que ele falou? Não tem. Todas as creches já foram escolhidas. Falei, ai, Senhor. Tá bom, vamos lá, vamos escolher. Aí eu fui escolher, me dá essa aqui mesmo. Eu escolhi uma escola lá próxima, né? Falei, me dá essa escola aqui mesmo. Aí ela, não, lá é 1º ao 5º, mas também tem turminha de creche e tal. Mas beleza. Fui. Quando eu cheguei na escola, eu não reclamei, tá? Quando eu tava lá, escolhendo a escola. Quando eu vi que não tinha, falei, Deus sabe de todas as coisas, vambora. E quando eu cheguei na escola, eu ia dividir com uma outra supervisora. Você sabe o que a supervisora falou pra mim? Sabe, né? Pela minha cara você já sabe. Ela falou assim pra mim, olha, Dijane, a gente precisa dividir as turmas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar com a turma de 1º ao 5º e você fica com a creche com pré. Eu falei, o quê? Eu não acreditei. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu crente que Deus tinha esquecido de mim, mas não, ele não esqueceu. Ele me abençoou e eu fiquei responsável com a supervisão de creche e pré. Então, assim, eu fiquei com a educação infantil numa escola que não era só de educação infantil, mas a minha área é só a educação infantil. Outra coisa que Deus me atendeu. Começou o ano, beleza, fui lá, e aí meu contrato foi suspenso, né? Cabo Frio, São Pedro. E eu falei, ferrou. Tipo, menos um dinheiro na conta, né? E eu falei assim, meu Deus, como é que vai ser, né? Enfim, permaneci, fui lá orando. Queridos, a avó de uma aluninha me procurou, amiga. Ela me procurou e perguntou se eu podia ajudá-la na leitura e na escrita. Falei, posso. E aí, falei com ela, conversei, cobrei um valor a ela e ela, beleza, vamos lá, peguei essa aluninha. Aí tava lá com a aula com ela, daqui a pouco a minha filha conversando com a outra amiguinha no telefone, a avó escutou que eu tava dando aula pra uma menina, veio, pediu o telefone, ligou pra mim e perguntou se eu não podia também dar aula pra neta dela. E aí eu falei, posso? E aí fiquei com elas duas, né, o suficiente, claro que não é o mesmo dinheiro do meu salário, mas assim, é uma provisão. No meio da quarentena, meu contrato foi suspenso e ainda assim eu tive recurso. Eu paguei a escola de Manuela desse mês com o dinheiro do reforço, com a providência que o Senhor mandou na minha vida. Então isso foi uma bênção do Senhor. Outra coisa que aconteceu, um pouquinho mais no início do ano, eu passei por um momento de uma crise de ansiedade, mas foi tão horrível. Foi horrível, eu sentia falta de ar. Eu sentia um monte de coisa, eu não me sentia bem, eu sentia dor de cabeça, eu passava o dia inteiro mal, eu não estava com depressão, eu estava muito nervosa, eu sentia os meus nervos por dentro, tudo assim abalado, parecia que minhas carnes estavam tremendo por dentro, por fora se você me visse você ia só ver minha cara de abatido. Eu não dormia, eu tinha insônia, eu via todas as horas da noite passar, era horrível, horrível. E eu falei assim, ai Senhor, eu só queria dormir, eu queria dormir e acordar de manhã. Era o meu sonho, era dormir e acordar de manhã. Queridos, foram dias terríveis, foram dias assim muito ruins, mas eu vou te falar, fisicamente. Mas foram dias onde eu me aprofundei na palavra do Senhor.
E olha, quem me tirou? Quem me tirou daquela situação? Quem me tirou? Ó, tá aqui, ó. Quem me tirou? Foi aqui. Foi aqui que eu venci a minha guerra. Foi daqui que veio o socorro. É por isso que eu falo. Creia que o mesmo Deus que agiu. Você já percebeu que o livro de Salmos, o salmista, ele ficava, né? Passava por várias situações e ele falava: clamo ao Senhor, meu socorro vem do Senhor, porque o Senhor me socorre, socorro bem presente. Ele sempre falava dessa angústia que ele colocava diante do Senhor e o Senhor atendia, o Senhor respondia. Exatamente isso foi o que aconteceu na minha vida. Então, no momento em que eu me vi sem ninguém, eu não tinha um psicólogo pra ir. Eu fui no neurologista, eu fui no médico, cardiologista, eu fui em tudo. E eles passaram remédio. A neurologista me passou um remédio. E eu falei assim: Senhor, não estou dizendo que eu sou contra remédio não, tá? Eu já tomo remédio para outras coisas, eu tive sinusite, eu fui lá e tomo remédio, eu tive um negócio no ovário, eu fui lá e fiz uma cirurgia. Não estou dizendo que eu sou doida, que adiante tudo cura sem remédio, não. Mas, queridos, a questão da ansiedade é uma questão muito complicada, porque a ansiedade, ela vai andar contra a confiança. Por quê? Se eu confio no Senhor, se eu tô ansiosa, é porque eu tô ansiosa por alguma coisa. Eu tô com medo de alguma coisa, é alguma coisa que eu não tô descansando, né? E a gente, quando tem o Senhor, a gente lê na palavra que não andeis ansiosos com coisa alguma. Se for coisa de comer, coisa de beber, não fica ansioso, porque Deus dá o sustento. E apresentai, né, todas as vossas petições a Deus, porque Ele tem cuidado de vós. Não andeis ansiosos. Então essa é a palavra de Deus que fala: não andeis ansiosos com coisa alguma. E eu estava ansiosa, então eu falei: Senhor, tem alguma coisa errada. Se eu amo a Tua palavra, se eu confio no Senhor, por que eu tô assim? E aí eu não aceitei aquilo pra minha vida. Eu não aceitei aquilo pra minha vida. Eu comecei a orar e eu comecei falando: Senhor, me socorre, me tira dessa situação. Eu não quero permanecer assim. Eu não quero ficar com esse sentimento. Eu sei que, né, um grauzinho de ansiedade, uma coisinha, tudo bem, mas daí a destruir sua saúde já tem alguma coisa errada. E eu comecei a falar com o Senhor, e foi aqui, queridos, na palavra, que o Senhor me curou. Ele não só me curou, como Ele trouxe alívio para minha alma nos dias que eu mais precisei dele. Ele estava ali, socorro bem presente na angústia. E eu vi o Senhor falando comigo, me acalmando, trazendo paz, me orientando. Foi um momento assim horrível pelo que eu estava sentindo, mas foi um momento que eu vi que eu dependi do Senhor e Ele agiu. E aqui tem o Salmo 103, versículo 3. Ele fala assim, Salmo 103, versículo 3. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. É Ele, tá? E foi o que Ele fez comigo. Ele me curou e me trouxe alívio. Graças à palavra do Senhor, que é viva. Outra coisa que aconteceu de muito interessante, queridos, eu consegui pegar a minha moto, a moto que eu tinha vendido. Ela ainda estava no meu nome, eu tinha a preocupação que a moto ainda estava no meu nome, eu tinha vendido, e o rapaz, quando ele foi vender, ele me procurou. Ele falou assim: eu vou vender a moto, vê aí como é que vai fazer e tal, porque a moto estava no meu nome. E eu falei assim: ai, Senhor, de verdade, eu tinha vendido a moto para pagar a escola da minha filha, eu não queria nem ter vendido. Eu não gosto tanto mais de moto que nem eu gostava antes, mas é uma coisa que, né, me facilita bastante. Não gosto de tê-la como um único veículo, mas é um veículo que auxilia bastante, me adianta muito, gosto muito dela, e eu gostava mesmo da moto. E aí ele me ligou, falou que ia vender a moto, que era para eu resolver, que estava no meu nome. Aí eu comecei a orar, falei: Senhor, entreguei nas mãos de Deus, orei, pedi direção ao Senhor, e eu falei assim: Senhor, queria muito pegar essa moto de volta, que ela ficasse aqui, mais que eu não usasse, mas que ela ficasse aqui comigo, né, que a minha preocupação era de ela estar no meu nome. E aí, quando foi no final do ano, eu sei que eu consegui juntar daqui, juntar dali, eu sei que eu consegui pegar a moto de volta, e esse mês de junho agora, eu pago a última parcela dela, né, porque ele queria um valor, eu dei um pedaço, dei a metade e paguei a metade parcelado, assim como, né. Aí eu fui lá e consegui pegar a moto de volta, hoje a moto tá comigo.
E isso, assim, foi uma bênção do Senhor. Porque se eu não tivesse conseguido dinheiro, se eu não tivesse tido recurso, eu não teria pegado a moto de volta, porque ele não ia me dar a moto pra eu pagar depois, né? Então, assim, graças a Deus. Outra coisa, a última coisa aqui dessa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dessas 7 coisas que o Senhor já fez na minha vida só esse ano, foi a minha faculdade. Faculdade é uma luta, gente. Olha, pensa numa luta. Eu e a faculdade. Por causa dessa questão de financeiro, não é só pela questão de financeiro. E não consegue pagar, e tem mês que é bom, tem mês que não é, tem mês que atrasa, tem mês que não atrasa. Então, eu tava com parcelas, né, pendentes na faculdade. E desde quando eu comecei essa faculdade de psicologia, toda vez eu precisava desfazer do meu telefone para pagar a faculdade. Toda vez era a mesma coisa. Eu comprava o telefone, comprava o iPad, passava um tempo, me enrolava com a faculdade, era a primeira coisa que eu despachava para poder continuar a faculdade. E quando foi esse ano, eu falei assim, não. Eu falei, não, Senhor, eu não quero mais perder minhas coisas, não quero. Não quero ter que vender celular para pagar uma coisa, vender... Não quero, Senhor, eu não quero, Deus me ajuda. E aí, eu fiquei ali em oração, pedindo ao Senhor. E quando foi na semana mesmo da renovação, eu pedi minha amiga para ela, né, passar o cartão lá e tal, para ver se ela podia passar, se não ia atrapalhar ela e tal. Eu sei que ela foi, conversou com o marido dela, falou assim, amiga, eu vou te prestar o cartão. Foi lá, passou o cartão para mim. E eu peguei a outra parte do dinheiro que eu tinha, né? Que eu já tinha pago uma parte no meu cartão. E ficava faltando uma parte ainda. Ela foi lá, passou o cartão dela. E eu renovei minha matrícula. Foi tudo fora de época, que já tinha passado, né? Já tinha passado o último dia da renovação. Eu ligava pra lá pra saber se ia dar pra fazer esse semestre ainda ou não. Eu sei que eles falaram que não. Daqui a pouco, no meu sistema, quando eu fui abrir, 5 disciplinas lá. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? De uma hora pra outra, tinha, uma hora não tinha. Foi uma doideira, mas foi uma doideira, assim, muito boa, porque Deus me deu a vitória, eu tô terminando esse semestre, que eu poderia, se eu não tivesse conseguido resolver, eu já ia perder mais um semestre, né, e atrasar mais a minha formação, e aí o Senhor, bom, envia pessoas, envia anjos para ajudar. Então, queridos, eu não sei qual é a situação que você passa, mas uma coisa eu te falo, creia no poder do Senhor, creia na palavra, entregue, confia nele, porque o resto ele vai fazer, se for de acordo com a vontade dele, claro, porque se não fosse da vontade dele que eu estivesse na faculdade, ele não ia abrir porta. Então, assim, eu te convido a fazer ou essa árvore, ou pendurar no mural, ou colar atrás da porta, mas faça para você, as orações que Deus te responde, as bênçãos que o Senhor te dá. Faça, coloque, não numa árvore ou em qualquer lugar que você queira colocar, num potinho, para quando for no final do ano, você dar o seu culto de ação de graças, ou no meio do ano, ou a época que você achar melhor, mas que você possa abrir e puxar dali todas as bênçãos que o Senhor tem feito na sua vida. E se você ainda não fez, que você possa então pegar um caderninho e lembrar, então, de repente, desse ano, se você está desanimado, se dependendo do seu jeito, da maneira como você estiver se sentindo, pegue um caderninho, feche seus olhos e peça, Espírito Santo, me lembre, Senhor, tudo aquilo que o Senhor já fez na minha vida de bênção. Lembra, traz à memória aquilo que pode te dar esperança. Então, que você possa fazer isso, porque isso vai te ajudar nos momentos que você estiver fraco, nos momentos que você de repente estiver triste, no momento que você achar que Deus não está te respondendo, você abre lá e vê quantas coisas o Senhor já tem feito na sua vida. Que você possa refletir sobre essa árvore das bênçãos, que você possa fazer e que você possa permanecer ali, na palavra, firme, porque o Deus que nós servimos é vivo e Ele é o mesmo Deus que fez todas aquelas coisas que a gente leu aqui. Abriu o mar vermelho, guiou o povo em nuvem de fogo de noite, nuvem, sei lá, de dia. Queridos, esse é o mesmo Deus ainda hoje. Então, creia nisso, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém. Que Deus te abençoe.